Olá, me chamo Ana Cláudia, moro em Cocal, no estado do Piauí, com minha família. No ano de 1999, eu ainda não era casada, então resolvi sair para o litoral e me divertir com os meus amigos. Pegávamos o ônibus cedinho para chegar a tempo de curtir aquela gostosa praia o dia todo. Em uma dessas idas ao litoral me aconteceu algo que nunca esqueci na vida e que até hoje me dá medo só de lembrar. Durante o dia, eu, Carmen, seu irmão e mais 2 amigos curtíamos a praia, quando à noite procurávamos uma pousada. Achamos a pousada, nos acomodamos e resolvemos sair à noite a pé, à procura de lanche ou algo para jantar. Foi quando encontramos um trailer e lá ficamos. Quando foi por volta das 10h30 da noite, eu e Carmen resolvemos sair do trailer e ir para a pousada. O irmão de Carmen perguntou se queria que ele nos acompanhasse, mas recusamos o convite, afinal a pousada não era longe e os rapazes estavam bebendo, se divertindo, não queríamos atrapalhar. Voltando para a pousada, havia do nosso lado direito uma rua com asfalto, iluminação e alguns carros que passavam de vez em quando. E do nosso lado esquerdo havia uma rua estreita. Como a cidade era histórica, ainda havia muitas ruas que chamavam antigamente de ruelas ou vielas. Como a pousada ficava à esquerda, eu e Carmen decidimos ir pela ruela para não ter que dar a volta pela outra rua e se tornar mais distante. Esse foi um pensamento errado. Quando entramos na ruela, vimos de longe algo semelhante a um cão, mas a rua estava muito escura. Quando chegamos na metade do caminho, paramos de caminhar, pois o tamanho do animal não parecia a de um cão comum. Começamos a dar passos vagarosos para trás, e aquela coisa parecia também dar passos vagarosos, só que em nossa direção. Os olhos do bicho brilhavam como 2 esferas amarelas. O pânico e o medo já tomavam conta de nós duas. Começamos a andar para trás, sempre devagar, sem correr. E o bicho também se aproximava, vagarosamente. Quando conseguimos chegar no começo da ruela, o bicho se pôs de pé e começamos a correr feito loucas, suávamos de tanto medo. Quando saímos da ruela e entramos na rua mais larga, olhamos para trás e vimos o bicho parado, apenas nos olhando. Chegamos à pousada, entrando feito loucas e começamos a chorar. Mais tarde, os rapazes chegaram e contamos o que havia acontecido. No início, eles não acreditaram muito na nossa história, mas vendo o nosso pânico e lágrimas, viram que realmente estávamos falando a verdade. No dia seguinte, fomos embora, não queria passar mais nem um dia naquele lugar. Ao chegar em casa, já estava mais calma e resolvi não contar para mais ninguém. Eu não queria tocar no assunto. Os dias foram se passando e em uma roda de conversa com os amigos, ouvi a história de um suposto lobisomem que apareceu há muitos anos atrás na cidade vizinha. Foi aí que me deu um estalo na cabeça que aquele bicho que vi não era um animal comum, e sim um lobisomem. Corri para casa e comecei a pesquisar mais sobre licantropia e seus vários estágios. Realmente, o que vimos naquela noite era um lobisomem. Para minha surpresa, ele não nos atacou, ele ficou parado a nos olhar. Talvez aquele lobisomem seja algum morador por perto e nos poupou para não se comprometer. Pois apesar de guardar um segredo, acredito eu que muitos sabem quem é o lobisomem, e se ele tivesse nos atacado,
No dia seguinte, seria ele o que seria atacado pela população. Então, essa foi a minha experiência com um lobisomem. Boa noite.